Salve, salve, meus amigos, professor Cleber Pinho. Tudo bem? E aí, Ingrid, Val, Letícia, Bruno Barros, Maria Rita. Bruno respondeu lá na enquete. Muito bom, Bruno. Teve personalidade para encarar e responder. Muito bom, muito bom. Érica Santos, só polícia que chegando agora. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos trabalhar. Qual que é a nossa proposta agora aqui nesse nosso quadro? Vamos resolver as questões de penal lá da prova que ocorreu recentemente da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Tá? Teve com banca a Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas eu não vejo ela com perfil de polícia, né? Mas ela foi a banca escolhida. Então nós vamos trabalhar em cima das questões da Fundação Getúlio Vargas. A Getúlio Vargas ela tem um padrão, né, que é utilizado muito nas questões dela, de uma questão casuística, né? Ela te coloca um caso e fala, desenrola, enquadra a situação para mim. Bacana, então vamos lá? Bom, se você não tem, joga no Google, só você jogar no Google lá, prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, rapidinho vai baixar para você. Os alunos da mentoria já tiveram acesso, já mandei para eles poderem dar uma olhada. Inclusive eles fizeram simulado esse final de semana, o simulado da turma de polícia, que já está rodando, né? Não essa nova, vai começar dia 6/9, uma turma antiga já. Eles fizeram simulado em cima da prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos fazer a primeira questão, que é, vou resolver o caderno primeiro, tá? O caderno 1. Tá? Então se você está com sua prova aí, o pessoal da mentoria da polícia fizeram esse final de semana, então já pega ele aí para poder responder junto comigo. É a questão 71, vamos lá. Quem não tem a prova, acompanha comigo, eu vou ditar a prova e vamos conversando, tá? Já saúdo aí, galera, o Lara, a Janara, nossa aluna também da mentoria, Mirlane. Agora dá pra gente fazer que essa aula é uma aula um pouquinho mais light, né? O Renato, Camila Taques, Luiz Matias, Isabela, a querida aluna Isabela, da Defensoria Pública, Maicon. Beleza, vamos lá. Depois a gente conversa mais, tá? No final eu volto e eu já saúdo todos aqueles que eu não consegui saudar agora, beleza? Então vamos lá. A questão 71 abre assim, olha só, ela vem assim, ó. Cássio com a intenção de matar Patrício. Eu já vou grifar. Já temos um ânimos aqui do sujeito. O ânimos dele é matar. O ânimos dele é cometer, a gente chama isso em latim de animus necandi, né? O ânimos de matar. Então ele tem esse ânimo já tem esse predisposição para o cometimento do crime. Bacana? E aí continua a questão. Efetua disparos de arma de fogo em sua direção, na direção de Patrício, que atinge seu braço. Bom, até aí tudo bem. Então ele estava com ânimos de matar, atirou e acertou o braço da vítima. Bacana? Beleza? Tranquilo. Continua a questão. E o faz cair no chão. Ponto. Enquanto caminhava na direção de Patrício para efetuar novo disparo, Cássio percebe a aproximação de policiais e se evade do local, deixando Patrício apenas com o ferimento do braço. Ponto. Considerando os fatos narrados, Cássio deve responder pelo crime de... Aí vem as alternativas, vou ler para vocês as alternativas. Letra A, tentativa de homicídio. Letra B, tentativa de homicídio com diminuição da pena pela desistência voluntária. Letra C, lesão corporal, pois houve desistência voluntária. Letra D, tentativa de homicídio com diminuição da pena pelo arrependimento eficaz. E letra E, lesão corporal, pois houve arrependimento eficaz. E aí? Então deixa eu resumir a questão para você. O Cássio, né? O Cássio saiu para encontrar, saiu com ânimos de matar o seu inimigo. E ele encontrou o seu inimigo e disparou. Pá! Pegou no braço. O sujeito caiu no chão. Cássio chegou proximamente para poder finalizar o disparo. Calma, Bruno. O cara já está tudo acelerado. Para finalizar, e na hora que ele foi finalizar, a polícia chegou e ele saiu correndo. Nesse caso, houve o quê? Uma desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Bom, a questão trouxe desistência voluntária e arrependimento eficaz para poder te confundir. Pois, na verdade, nós temos que saber por base o seguinte. Vamos voltar um pouquinho antes de te dar a resposta. Nós temos que o crime em si, existe um caminho do crime. Eles chamam o caminho de crime de iter criminis.
Iter vem de itinerário. Itinerário, lembra lá quando você ia no ponto de ônibus, na sua época, quando você fazia isso, você não faz mais, todos aqui são ricos, né? Tem seu carro próprio, sua moto própria. Você olhava no roteiro do ônibus, para onde que esse ônibus vai? Itinerário. Então, iter criminis é o itinerário, é o caminho do crime. Então, eu tenho as fases do chamado iter criminis. É importante saber? É importante saber. Primeira fase é a fase de cogitação. É uma fase meramente interna, uma fase que a pessoa está pensando em cometer um futuro crime. Primeira fase é a cogitação. Essa fase não é punível. A segunda fase é a fase de preparação. A terceira fase é a fase de execução. E da execução para frente, há 3 situações que eu divido esse intercrimes. Vou voltar um pouquinho. Então, a preparação. A segunda fase, aliás, a cogitação, primeira fase interna. A preparação pode ser punida? Pode ser punida dependendo do crime e dependendo se elementar do crime ele trata disso, se eu já posso realizar essa antecipação da punição ali na fase preparatória. Por exemplo, apetrechos para o crime de moeda falsa, é antecipação. Antes de fazer a moeda, o tipo penal já é punido. A associação criminosa, antecipação. Alguns chamam isso de antecipação do direito penal, né? Muito criticado uma parte da doutrina, mas tudo bem. Então eu tenho a fase preparatória, a fase punitiva. Bacana? A fase preparatória para que, mas a regra é que na fase preparatória também não é punido. A exceção, excepcionalmente, pode ter alguns tipos penais que pode haver a preparação já, a consumação na fase preparatória. Depois da fase preparatória começa a fase de execução do crime. Começou a execução do crime, eu tenho 3 caminhos finais. Da execução tem 3 caminhos. Ou vai acontecer a consumação do crime, ou vai acontecer a tentativa, ou pode acontecer as chamadas ponte de ouro, que é a desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Bacana? Beleza? Então tá. Então, da execução do crime, o cara sacou, começou os verbos do tipo penal, matar alguém, ele sacou e partiu para cima do sujeito com um revólver para poder cometer o crime. Eu tenho o início da fase executória. Daqui tem 3 caminhos. Ou ele vai matar o sujeito, vai consumar o crime, ou ele vai sofrer uma tentativa, ou ele vai acontecer a desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Você tem que estar muito bem claro isso na sua cabeça. Consumação fica fácil. O cara atirou e matou. Pronto. Consumado o crime. Beleza? Consumou, não tem mistério. A questão é você diferenciar a tentativa da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Ok? A tentativa está contida no artigo 14. Vai dizer o seguinte: o crime só é tentado quando a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Circunstâncias que vai além da vontade dele. Porque se perguntar para ele, falar: você queria matar? Eu queria matar, mas eu não consegui porque chegou a polícia. E aí eu tenho uma teoria, que é a teoria ou uma fórmula de Hans Frank, um alemão, uma teoria de Hans Frank. Ele fala o seguinte, ó, já trazendo a miúdos. Hans Frank, ou a fórmula de Frank, como muito comum é dito no direito penal, ele fala o seguinte, ó, para diferenciar a tentativa da situação de desistência voluntária e arrependimento eficaz, você faz a seguinte pergunta. Se o sujeito fala assim, se pergunta assim ao sujeito, a tentativa ele fala assim: eu quero, mas não consigo. Se ele fala assim, eu quero, mas não consigo, eu tenho a tentativa. No caso, Cássio ele queria, mas não conseguiu porque chegou a polícia. Então eu tenho a tentativa. Então a tentativa, na fórmula de Frank, vai dito o seguinte, você tem que falar a seguinte pergunta. Se ele falar, eu quero, mas não consigo. Eu não consigo por quê? Por circunstâncias alheias à minha vontade. Eu atirei, o sujeito sobreviveu. Eu fui atirar, a polícia chegou. Eu fui colocar o revólver, o revólver negou. Então a tentativa é quando a gente fala, eu quero, mas não consigo. Já a desistência voluntária e o arrependimento eficaz estão no artigo 15. Preste atenção. Toda vez que tiver o artigo 15, não há que se falar em tentativa. Toda vez que se enquadrar na situação do artigo 15, não se fala em tentativa. O artigo 15 vai dizer o seguinte, ó, o agente que voluntariamente, cuidado, não é espontaneamente, ele fala voluntariamente, quer dizer que alguém pode pedir para ele, não faça, e ele não faz. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Até aqui é enquadrado como desistência voluntária. Quando o sujeito ele não chega ao final da execução do crime. Por exemplo, se eu tivesse uma munição, 5
projetis engatilhados no meu revólver, 5 projetis. E o sujeito desse o primeiro tiro, a vítima caísse. Ele vai continuar, alguém fala, não mate. Ele para e não continua o ataque, mas ele para porque ele quer, voluntariamente. Porque se ele parar porque chegou a polícia, não há que se falar em desistência voluntária nessa situação, e sim em tentativa. Bacana? Então toda vez que, tem que ficar muito atento a isso, toda vez que a questão trazer essa situação, que o cara poderia continuar, mas chegou alguém e saiu correndo, é tentativa. Desistência voluntária é quando ele cessa a ação criminosa, por voluntário, de forma voluntária. Ou então ele vai até o final dos atos executórios, mas ele, ou 15 continua, ou impede que o resultado se produza, ou seja, ele dispara os 5 projetis, ele dispara os 5 tiros, mas ele olha para o sujeito de uma forma arrependida, ele vai lá e leva a pessoa até o hospital e salva a pessoa. Ou, de qualquer forma, ele impede a morte da pessoa. Nesse caso, eu tenho a chamada arrependimento eficaz, ok? Arrependimento eficaz. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Qual a diferença? Desistência voluntária, ele não chega ao final dos atos executórios e já desiste voluntariamente. E o arrependimento eficaz, professor, ele chega até o final dos atos executórios, mas não se consuma. Porque se a pessoa morrer, aí não foi eficaz. Se a pessoa morrer, aí não é eficaz, aí não ganha prêmio. Por que eu falei no início que chama ponte de ouro? Porque ele sai de uma situação mais grave de tentativa de homicídio e ele vai responder apenas pelos atos já praticados. A questão vai dizer, se a questão aqui dissesse, se essa questão dissesse, fala assim, olha, o cara se atirou, mas por arrependimento levou o Patrício até no hospital. Opa! E salvou? Salvou. Aí ele responderia apenas pelos atos já praticados, mesmo que a questão disse que ele saiu da casa com a intenção de matar. É uma coisa louca. Se você fala para alguém assim, pergunta depois pro seu marido, pra sua esposa, pra sua avó, pra sua sogra, pergunta pra sua sogra. Sogra, se eu sair de casa e falar assim, hoje eu vou matar minha sogra, fala pra ela isso aí. Hoje eu vou matar minha sogra. Sai com vontade. Hoje eu tô com raiva dessa sogra. Hoje eu mato ela. Não aconteceu comigo. Foi um colega meu que contou pra mim, viu? Eu tô contando pra senhora. O que acontece? Ele sai da casa dele com vontade, vou matar aquela véia. Ele fala isso, não foi eu, ele falou. E aí ele vai e dá um tiro na perna da véia. Pá! A véia fica aleijada, ela não consegue mais andar com a perna. Ele olha pra, agora eu mato ela. Aí a esposa fala, não, mata minha mãe. Ele, arrependido, não faz isso. Ele vai e salva a véia, e a véia fica com a perninha manca por resto da vida. Qual o crime ele responde? Com certeza a sua sogra vai dizer tentativa de homicídio. Ela vai dizer tentativa de homicídio. Ela vai perguntar, qual era a intenção dele? Não era matar? Você falou que era matar, não era matar? Ele saiu com vontade de matar e atirou, acertou a perna dela, mas parou? Tentativa. Não, só dizer pra ela, não. O direito penal dá um prêmio pra ele. O direito penal te dá um prêmio. Falou, ó, se você parar voluntariamente, se você desistir voluntariamente ou se arrepender, se chegar ao final dos atos executórios, disparar todos os projetis, por exemplo, e você se arrepender voluntariamente, eu te dou um prêmio. Você só vai responder até onde você foi. E cuidado, viu? Cuidado, viu? Porque a desistência voluntária e o arrependimento eficaz pode tornar o fato atípico. Pode tornar o fato atípico. Pode tornar o fato atípico. Por exemplo, ele saiu para matar a sogra, com vontade de matar a sogra, ele olha para a sogra e atira. Tau! Ok? A munição passa do ladinho dela, mas não toca nela em nada. Toca nela em nada. E ele continua com vontade, ele vai continuar, ele fala, não, desculpa, parei, não quero continuar. Ele poderia continuar, ninguém impediu ele, não tinha ninguém segurando ele. Ele falou, vou continuar. Ele não continua. Veja, não acertou a sogra. Nesse caso, o fato será atípico. Mas dificilmente a questão faz isso. Normalmente vai dizer que deu uma arranhadinha no braço da sogra para você marcar lesão corporal de natureza leve. Bacana isso. Toma cuidado. Com a desistência voluntária, cuidado. Pode ser até um crime hediondo. Pode ser até um crime hediondo. E o sujeito responde por uma pena mais branda. Eu vou te dar uma situação que vai pesar na sua cabeça, mas você vai ficar louco. Olha só. Imagina o sujeito tá vendo a criança de 2 anos, criança chorando de fome. Ele vai lá e dá um tiro na perna dela. Pau! Na perna da criança. Bacana? Ele falou, vou matar essa criança. Dá um tiro na perna dela. Pau! A criança não consegue mais andar. Ela perde total, uma lesão corporal gravíssima. Ele leva a criança até o hospital, salva minha filha, meu filho ficou louco na hora que eu atirei. Esse sujeito, se for comprovado, ele pode ser aplicado a ele a desistência voluntária. E ele responder apenas pela lesão corporal gravíssima e não responder pela tentativa de homicídio, mesmo sendo uma situação hedionda de uma criança. Viajei demais, falei demais, né? Não queria falar tanto. Ai, meu Deus, não devia falar tanto. Falei muito. Volta pra cá, beleza? Eu te dei algumas variantes
Eu avancei um pouquinho, não precisava ter avançado tanto, mas eu avancei para você saber que essa questão, ela cria várias variantes que podem querer te sacanear no dia da prova. Bacana? Beleza, mas a prova foi essa prova de Polícia Civil aqui foi tão fácil, né? Nesse caso aqui, qual é a resposta? Tentativa de homicídio, né? Letra A fala, Cássio, com a intenção de matar Patrício, efetua disparo de arma de fogo em sua direção, que atinge seu braço e o faz cair no chão. Enquanto caminha na direção de Patrício para efetuar um novo disparo, Cássio percebe a aproximação de policiais e se evade do local, deixando Patrício apenas com um ferimento no braço. Considerando os fatos narrados, Cássio deverá responder pelo crime de tentativa de homicídio. Aí vem colocando tentativa de homicídio mais diminuição voluntária, esqueça. Não existe tentativa combinar com desistência voluntária. Ou é uma coisa, ou é a outra. Beleza, essa foi a primeira questão. Na verdade, essa é a questão 71 da prova, agora da PC Rio Grande do Norte. Beleza? Vencemos ela. Vamos para a segunda questão aqui. A segunda questão, FGV, essa questão aqui, a primeira questão, letra fria, né? Letra fria bacana, tranquilo. Sem mistério. A questão é que a FGV, ela também tem, ela normalmente no plexo de questões, ela coloca pelo menos uma jurisprudência, tá? E a 72, veja, a prova de investigador, tá? Ela não colocou uma súmula. Normalmente eu falo, gente, você vai estudar lei seca, tem que saber lei seca, como foi essa questão 15, tem que saber diferenciar 14 da 15. E aí veio a 72, ela trouxe um posicionamento do STF. Um posicionamento antigo, mas é um posicionamento, só que não é matéria simulada. Não é matéria simulada, ou seja, não é uma decisão reiterada, mas é uma decisão de 2018, mas tá lá. Tá lá. A FGV tem essa tendência, ela não é tão drástica como o CESP. O CESP, normalmente, o CESP, Sebrasp, quando vem um julgamento agora, 2021, ele já coloca na prova agora, no mês que vem. Mais ou menos, ele não tem piedade quanto a isso. Já o CESP, a FGV, a FCC, elas têm uma certa resistência quanto a isso. Bacana. Beleza. Isso é da minha experiência de fazer questões. Né? Eu faço muitas questões para poder ajudar nossos alunos. Né? A 72 veio assim, ó. Victor abordou um grupo de 3 pessoas que estava no interior de um coletivo. E, mediante grave ameaça, subtraiu os pertences que eles carregavam. Diante dos fatos narrados, considerando o Instituto do Concurso de Crimes e a jurisprudência dos tribunais superiores, essa é a palavra-chave, as palavras-chave. Jurisprudência do Tribunal Superior. Ou seja, eu não quero saber letra fria. Eu quero saber se você leu, se você sabe o que o STF e o STJ está pensando nessa matéria. Isso que é o danado. Por isso que não dá para estudar com o edital aberto, parceiro. Não dá. Não dá. É muita coisa. Mas aí o aluno fica desesperado, professor, tem que ter calma, tem que ter paciência, que o estudo é um acúmulo. Tem uns velhos, tem uns velhinhos aqui por aqui, que já vi alguns concurseiros velhinhos aqui no meio, né? Que já estão estudando, já sabem disso, eu não estou falando mentira. Sabe que a paciência resolve questão, vai acumulando, vai errando, aí já não erra mais, que vai levando o que? Até a perfeição. Bacana. Beleza. Aí vem as alternativas. Letra A, me ajuda aí, marquei, qual que você acha? 3, ele entrou, vou repetir, então esse sujeito ele entrou, estava dentro do ônibus, ele foi, pegou o celular de um, celular do outro, pronto. E saiu. Aí a pergunta é, ele responde por 3 crimes de roubos em concurso material, devendo ter as penas dos crimes somadas, concurso material traz essa regra. Letra B, 3 crimes de roubo em concurso formal impróprio, aplicando-se a regra da exasperação, aumentando a pena, né? Letra C, 3 crimes de roubo em concurso próprio, devendo ter a pena de um deles aumentada. Letra D, 3 crimes de roubo na forma continuada, devendo ter a pena de um deles aumentada. E letra E, um único crime devendo responder por roubo simples. Bom, essa é a letra E, é a de graça, né? De graça que o examinador te dá. Você já vai riscar ela. Roubo simples não vai dar. Ele entrou dentro do coletivo, Victor abordou os 3 coletivos, né? Que estavam dentro do anterior, mediante grave ameaça. Grave ameaça é, vou matar vocês todos, né? Ou com uma arma de brinquedo. Já foi. Bacana, beleza? Então, roubo simples está fora, né? Roubo simples não vai, porque tem uma situação aqui. Aliás, crime único está fora. Letra D. 3 crimes de roubo de forma continuada. Também já riscaria aqui a forma continuada. Vou explicar. Primeiro de tudo, qual é a diferença entre concurso formal, concurso material e com crime continuado? Fácil. Concurso material, vou para o formal. O formal é mais fácil. O formal grava o seguinte: o sujeito
com uma única atacada, ele comete 2 ou mais crimes. O sujeito com uma só atacada, mediante uma única ação ou até omissão, ele comete mais de um crime, ok? Vamos aos exemplos mais clássicos que você conhece de crime concurso formal. O sujeito está dirigindo e aí ele perde a direção do volante e atropela e mata 3 pessoas numa pancada só. E a lesiona é uma, mata 2. Concurso formal, uma pancada só ele comete o tiro. Ou então numa situação ele vai atira e acerta 2 pessoas com um fuzil, duas pessoas seguidas. Concurso formal. Então o concurso formal tem essa característica, uma tacada só ele comete um crime único. Uma tacada só, ele comete esse concurso de crimes, onde a lei, o artigo 70, vai falar que vai pegar um deles e vai levantar a pena dele. O artigo 69 fala assim, olha o artigo 69 que vai tratar do concurso material. Diz assim o 69, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se em forma cumulativa, ou seja, soma-se as penas, né? As penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No artigo 70 fala, gente, tem mais coisas sobre esse concurso formal e material de crimes, mas eu vou ser bem sucinto, só para nós trabalharmos responder essas questões hoje, tá? Outro dia a gente pode falar uma aula só de concurso formal e material. Artigo 70, quando a gente, mediante uma só ação, que é o concurso formal, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a pena aplica-lhe a mais grave das penas cabíveis ou se iguais somente uma delas. Beleza. Professor, não está ainda muito claro. O formal fica fácil que você entende. Deu uma tacada só, comete 2 crimes. Professor, ele entrou e pegou 3, mas ele pegou uma, pegou outra e pegou outra. E numa tacada só, professor. Eu acho que pode ser o formal, professor. Beleza. O crime continuado você vai riscar, que é a alternativa da letra D. Ele fala, quando é o crime continuado? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. É o exemplo clássico, é a situação do sujeito, ele vai lá, ele furta, imaginamos que eu tenho uma caixinha de caneta de ouro, ele furta uma caneta hoje, alguém que trabalha aqui em casa, depois no outro dia furta outra caneta, depois furta outra caneta, ele vai furtando várias canetas. A ideia é como se fosse um crime único, tá? Isso se chama crime continuado, então tem que ser um crime da mesma espécie, que não é o caso. Bruno já chutou ali, crime concurso formal próprio, a questão, né? Concurso formal próprio. Beleza. Então, qual é a alternativa, professor? Aí não adianta você saber só os conceitos. Você tem que saber o que o STF entende. O STF, aliás, o STJ entende que é o seguinte, toda vez que você vai marcar, preste atenção. Se a questão falar que o sujeito ocorreu esse fato como esse sujeito, como o Vitor, entrou dentro do ônibus e pegou 3, 4, 5 mochilas, 5 celulares numa tacada só, você vai marcar na prova concurso formal próprio. Devendo apenas concurso formal próprio. O Bruno já marcou a letra C, tá? 3 crimes de roubos com concurso formal próprio. Bacana? Vou repetir. Não sei, professor, nunca fiz direito. Preste atenção, esse é pra você. Nunca fiz direito. Não sei o que o senhor falou, você falou um monte de coisa aí, não entendi nada. Eu quero que você preste atenção no seguinte. Você viu na questão que o examinador falou que o sujeito entrou no local e cometeu 3 roubos de uma vez só, você vai marcar na prova concurso formal próprio. Eu nem sei o que é isso, professor, mas vou marcar concurso formal próprio, que é o posicionamento do STF e do STJ. Beleza? Nessa questão letra C. Beleza? Vamos lá. Hoje eu tenho que ser rapidinho mesmo. 73, questão 73. Vamos lá. Tá bacana? Pessoal, dá um feedback, tá tudo ok? Tá muito rápido? Tem que ser rápido, que só tem pouco tempo só. Dá um feedback aí, tá ouvindo? O som tá travando? Fala pra mim, gente, conversa comigo. Grazi, Jéssica, Yupic Oficial, Pablo, Graziela, Márcio, Ricardo, Jean Marcel, Thiago Gaviola, Maxwell, Almeida, Franciele Bevilacqua, Ramons, Anai, Biacim, João Paulo Biacim, Wilson Leite, Adrianinha, Jean Carita, Tarquínio, Braço Tarquínio, Marcela Lins, grande professora Marcela, Ramones, Francineila, que mais que tá aí, gente? Depois eu vou falar mais com vocês, bacana. Beleza, vamos continuar então, vamos para 73, vamos lá, 73. Gente, dia 6/9 começa a nossa turma de CFO, reta final, 3 meses, pré-edital, turma
PM e turma PJC, tá? De mentoria para essas 3 meses Power. Questão 73. Questão 73 vem assim, ó. Joana caminhava pela rua. Quando gente, quem fez essa prova, eu fiz, os alunos fizeram essa prova, os alunos da mentoria, que já estão estudando comigo, já são meus alunos da mentoria, eu passei essa prova para eles fazerem. Eles tiveram mais dificuldade com a parte não jurídica, porque realmente a prova não exigiu muito. Não exigiu muito, o sujeito ia bem ali, não lembro como foi a nota de corte. Quem fez essa prova, me fale quanto foi a nota de corte dessa prova para investigador. Deve ter sido 70, 75, não sei como é que foi. Alguém me fala aí, me falaram 70 pontos para essa prova. Quem fez essa prova, depois me dá um feedback aqui ao vivo, tá? Quanto foi a nota de corte dessa prova de investigador lá do PC Rio Grande do Norte. Bacana? Continuando na questão 73, estamos resolvendo, foi 82? Ah, delta. Não, investigador, Bruno. Delta 82 é o padrão. O pessoal fala, professor, 82 pontos. Não é, gente. É que a prova foi tranquila. E a prova de questões de penal também foi tranquila de processo. Então, o nosso de corte sobe mesmo. Vai lá em cima. Questão 73, vamos lá, 73. Joana caminhava pela rua quando percebeu que um cachorro de grande porte se desvencilhou da coleira de seu dono e correu ferozmente em direção a uma criança que brincava na calçada. Com o objetivo de proteger a criança, Joana atirou uma pedra na cabeça do animal que veio a falecer. Considerando os fatos acima, Joana agiu em... Gente, presta bem atenção. Escuta! Toda vez... Anota isso daí, não fica assistindo não. Gente, eu sou casado já. Não adianta ficar, bem casado. Não adianta ficar olhando minha beleza aqui, desfrutando, né? Anota aí o que eu tô falando pra você. Vou te dar uma dica de ouro, escreva aí no seu caderno. Escreva, isso aqui vai cair na questão da Polícia Civil. Vai ser a questão 39. Pode anotar. Letra C que vai ser a questão... Pode anotar, pode dizer, eu tô profetizando. Vai ser a questão 39, letra C. Olha só. Toda vez que a questão falar... Não fala, né? Mas você sabe o que eu tô dizendo. Toda vez que você viu que a questão fala que o sujeito, para salvar alguém, salvar a esposa, salvar a tia, salvar um terceiro que não conhece, de um animal, ataque de animal é estado de necessidade. Matou o animal para poder salvar alguém é estado de necessidade. Se é para me salvar, estado de necessidade próprio. Se é terceiro, está na necessidade de terceiro. Bacana? Beleza? Nessa questão, professor, qual é a alternativa? A alternativa letra C. Está na necessidade que afasta a ilicitude da conduta. Aí foi sacana a questão, porque colocou na letra A, está na necessidade que afasta a culpabilidade de sua conduta. Aí você tem que manjar da árvore do crime. Você tem que manjar da árvore do crime. Professor, árvore do crime? Gente, na minha faculdade, eu nunca ouvi falar dessa árvore. Nunca ouvi falar. Mas depois que eu aprendi a árvore do crime, depois com a vida mesmo, aprendendo como professor, aprendi, fez assim, né? Nunca mais eu erro questões a respeito de colocação. Onde está a necessidade, onde é a legítima defesa, onde é que é o fato atípico, onde é que é uma embriaguez involuntária. Então, eu consigo enquadrar. Você tem que ter na cabeça essa árvore do crime. Tem que saber de cor ela. As 3 bases dela. Fato típico, ilícito e culpabilidade. Esse aqui é de terceiro. Está na necessidade de terceiro, viu, Tarquino? É de terceiro. Está na necessidade de terceiro. Vou repetir, Tarquino, presta atenção. Presta atenção, Tarquino. Se o cachorro vem para poder atacar você, você vai dizer que está na necessidade própria. Se o cachorro vai atacar o cavalo, que for um elefante, um tigre, uma gazela vem atacar uma criança. Se você matar a gazela para poder salvar a criança, está na necessidade de terceiro. Se for você, está na necessidade própria. Aí tem aquela sacada, né? Se essa onça, professor, olha a questão massa, pensei agora, olha só que legal. A onça está em extinção. É o último animal da Terra. É uma onça parda, sei lá, uma onça negra, sei lá. E vai salvar, e a onça vai atacar uma criança. Você atira. Pergunto, você responde pelo crime ambiental? Claro que não. Excludente de ilicitude, que é o estado de necessidade. Bacana?
não para só aí, viu, gente? Tem um passo a mais, que tem as teorias que falam a respeito do bem a ser, digamos, ceifado, tem que ser o bem salvo tem que ser maior do que o bem a ser ceifado. Entendemos isso? Então tem outra, eu não posso, por exemplo, a criança vai quebrar meu muro. Vou mato a criança para salvar o meu muro. Faz necessidade. Não tem nada a ver. O patrimônio é um bem menor do que a vida da criança, digamos assim. Bacana. Beleza. Toda vez que tiver um animal atacando outra pessoa, você vai marcar essa necessidade. Uma onça albina. Jean veio, tirou lá da cartola, a onça albina. É que Jean de Poconé você conhece, né, Jean? Bacana? Qual o artigo, professor, que mata 73? Artigo 24. Lembrando que o estado de necessidade que a pessoa que deve enfrentar o perigo, ela não pode alegar essa necessidade, tá? Tem teorias que falam sobre isso, que falam a pessoa, nem todos podem ser herói, mas essa condição do parágrafo primeiro fala o seguinte, ó, se eu sou bombeiro, a criança tá afogando lá, aí eu falo, se eu entrar lá eu vou morrer afogado. Então, entre a vida da criança, está a necessidade é isso, balancear, entre a vida da criança e a minha vida, deixa a criança morrer. Não pode, tá? Aquele que tem o dever de enfrentar o perigo não pode alegar esta necessidade, tá? Isso é uma pegadinha, toma cuidado. Bacana, então, a questão 73 da prova civil do Rio Grande do Norte, letra C, está a necessidade que afasta a ilicitude. Quais são as ilicitudes genéricas, tá? Tem na árvore do crime de sociedade, tem a ilicitude. No nosso curso a gente vai explicar. As genéricas o estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Bacana? Exercício regular do direito. São 4. Bacana? São as genéricas legais. Beleza? Porque existe as não legais. Tem aquelas que não são legais. Né? O consentimento do ofendido. Tá? Para alguns, o consentimento do ofendido também exclui a ilicitude. Normalmente você vai marcar essa para crimes patrimoniais. Né? Patrimoniais exclui o consentimento do ofendido, exclui a ilicitude. Se o consentimento do ofendido for para crimes não patrimoniais, o chute você marcar que exclui a tipicidade. Por exemplo, no estupro, né? Se a pessoa falou o consentimento ofendido, se a pessoa consentiu para a relação, se ela não tiver inimputável, se ela não tiver, digamos assim, sob uma situação de vulnerabilidade, se ela disse sim, não há crime de estupro. Maior de idade, ela não está vulnerável, temporariamente ou absoluta. Nós temos aqui o crime, não há crime. Então, o consentimento ofendido pode excluir a tipicidade, como pode excluir a ilicitude na situação do crime de dano, por exemplo. Bacana? Bruninha, beleza, um abraço. Vamos lá, Paulo, um abraço. Daniela, um abraço. Vamos continuar. 74 e a penúltima. 74 fala assim, ó. 74, o examinador também veio com o posicionamento do STJ. O examinador também veio com o posicionamento do STJ. Vem assim a questão. Joyce apresentando-se como agente de viagem em 4 de fevereiro de 2021. Gente, quando o examinador coloca uma data na prova, eu já fico arrepiado. Ou é prescrição, que ele pode pedir para você, uma prescrição. Normalmente prova de polícia não pega muito a parte de penas, prescrição, mas tem que ficar atento. Ou é uma prescrição. O pessoal da OAB tem que ficar mais atento que tem a aplicação pela metade da prescrição. Né? Redução pela metade se for na data do fato, for menor de 21 anos, ou na data de sentença, for maior de 70, tem a possibilidade da redução da prescrição. Né? Mas ele colocou o 21 por um motivo. Olha só como continua. Ofertou ao casal Jane e Marcelo um pacote turístico para um cruzeiro. O cara ofertou. Agora, em dia fevereiro de 2021. Eles se interessaram pela oferta e efetuaram o pagamento de parte do valor do pacote a título de sinal. Como a maioria das pessoas faz, né? Deu o pacote na metade lá. Beleza? Tranquilo? Sem qualquer notícia, nos dias seguintes, Jane e Marcelo tentaram entrar em contato com Joyce, mas não obtiveram êxito. Sumiu a vendedora. Pôs o endereço e o número do telefone constantes do cartão de visitas disponibilizados eram falsos. Então ela deu um cartão de visita falso. Diante disso, gente, que crime que é esse? É claro que é estelionato, né, gente? Você viu que a pessoa enganou a outra, a pessoa entregou espontaneamente o bem, o valor, foi enganada e a pessoa obteve uma vantagem com isso, eu tenho estelionato. Bacana? Beleza? Maravilha.
Vem a questão. Diante disso, comparece à delegacia para registrar a ocorrência. Considerando o acima narrado, e de que o dolo inicial de Joyce restou evidenciado, o fato por ela praticado tipifica o crime de... Essa é a questão básica de polícia. Essa é uma questão que diferencia prova de polícia de prova de defensoria pública e outras mais. Porque ele faz você enquadrar a situação penal. Então você tem que estar muito afiado, muito afiado com o que o examinador pediu e o que é realmente a capitulação. Letra A, furto simples, você já arriscou, não é furto, nesse caso enganou, então é estelionato, professor, 171. Letra B, apropriação indébita, também não é. Letra C, furto mediante fraude, também não é. E a letra E, vem de novo, estelionato. Veja, estelionato está na letra B e na letra E. Veja, na questão anterior, olha como a gente já começa a mapear a banca. Quando ela quis te provar para forçar, ela também colocou esta necessidade em duas alternativas. E aqui também ela colocou estelionato em duas alternativas. Na letra B, ele falou estelionato que depende de representação das vítimas. Representação, calma, vou te explicar. E na letra E, estelionato que independe de representação das vítimas. Então, a palavra-chave é depender, independer. Óbvio, quando você cai uma questão desse tipo na prova, que uma fala que é e outra fala que não é uma das duas. As outras alternativas você já arrisca fora. Porque se uma falou é e a outra não é, uma das duas vai estar errada. E uma vai estar certa. Então, por eliminação, você já vai arriscar todas as outras alternativas. O que nós tiramos dessa questão? Ele quer saber se você sabe a respeito da representação para estelionato. Você sabe que, se você não sabe, que em 2019 agora, os crimes, houve uma mudança para o crime do estelionato. Para que você possa, uma situação normal, como foi da situação de pessoas adultas, que não eram vulneráveis, para que elas pudessem ver à frente a investigação e para o futuro a investigação e para o futuro a investigação e para o futuro a própria ação penal, é necessário a representação. Veriana, nossa aluna aí da OAB, que hoje já está chegando na hora de ser advogada, né? Já passou na prova na segunda fase, se Deus quiser. Tá aí, só esperando a OAB, né, velho? Isso mesmo, isso aconteceu com o pacote de crime agora de 2019, né? Eu até anotei a lei 13.964 de 2019, que foi o pacote de crime. Então, voltando para cá. Então, para que o processo, antes de tudo, a investigação criminal lá na delegacia vá para frente, você tem que autorizar. Você tem que falar, olha, eu quero que o sujeito seja, eu quero que essa Joyce seja processada, seja investigada e seja culpada e depois condenada. Professor? Professor não, delegado? Quero. Então representa. Ele vai representar. Ele vai representar o quê? Por escrito ou verbalmente, que é reduzir ao termo. Você autorizou. Professor, se eu não fazer isso, não vai ter investigação. Você tem que fazer a representação. Sobre o estelionato, professor, tem outros crimes que foram enquadrados assim, mas o estelionato ganhou agora essa necessidade. Você tem que representar. Um furto, você não precisa fazer isso. Se alguém te furtar, você não precisa ir lá, olha, eu quero que... Não, só leva o boletim de ocorrência, só faz a notícia crime, o processo, a investigação já vai dar adiante. Não precisa dessa representação. Beleza? Só que é o seguinte, tem pelo menos 4 situações, na verdade são 5 situações, em que você não precisa representar. Que são as casos, a situação do parágrafo 5º, né? Quando a vítima do estelionato for a administração pública direta ou indireta, indireta é autarquia, fundações, empresas públicas, sociedade, economia mista, todo esse povo aí não precisa, só levar só fazer o boletim de ocorrência que o processo, a investigação já vai começar e a ação penal já vai começar. Não precisa desse documento representação. Além disso, criança ou adolescente que for vítima. Além disso, pessoa com deficiência mental. Cuidado, tá? Ele falou mental, não falou física, né? Há uma discussão quanto a isso porque eu não posso ampliar o que o legislador não disse. Se o legislador não falou pessoa com deficiência física, ele não falou, não dá para ele poder dar uma encaixadinha. Ah, não, é parecido a pessoa com deficiência mental e física. Vamos encaixar aqui. Se eu faço encaixada, é chamado de analogia em malamparte. Eu não posso fazer isso. Só a lei pode estabelecer o que é, o que não é crime ou supremo, né? Bacana. Pessoa com deficiência mental. Cuidado que isso aí vai ser pegadinha lá na frente, tá? Ou maior de 70 anos, tá? De idade ou incapaz. Beleza. Tranquilo. Maravilha. Essas pessoas não precisam de representação. Não é o caso do casal, da questão. O casal, eles precisam representar. Bacana? Mas é o seguinte.
Nesse caso, se o processo, professor, fosse antes, se o processo fosse antes de 2019, precisava apresentar? O que o Supremo entendeu é o seguinte, o STJ e o STF chegaram a uma conclusão seguinte, ó, se o processo já está rodando, antes da lei, se já está rodando, e não foi oferecida a denúncia, representa. Você vai ter que voltar na delegacia lá e representar. Isso é legal, eu já preparei um estúdio aqui, gente. Nas próximas aulas aí, eu vou fazer, vai ser num quadrinho bacana, tá? Pra gente poder entender esse marco, porque esse aí tem que desenhar mesmo para você entender o antes e depois. Agora só guarde isso. Guarda assim, que se você não, se a vítima não for uma dessas pessoas que eu te disse, que está no parágrafo 5º do artigo 171, você precisa representar. E os processos anteriores à lei, professor, se o processo ainda não foi oferecida a denúncia, se não foi oferecida a denúncia, você vai ter que representar. Bacana? Por isso que o examinador colocou o marco dia 4 de fevereiro de 2021, ou seja, foi depois da lei, e nesse caso realmente deveria realizar a representação. Essa necessidade de estar ou não necessidade de representação, só os crimes antes da lei, antes de 2019, tá? Como o crime foi em 2021, então hoje, 2021, se você for vítima de um crime, você precisa representar, você precisa autorizar. Alternativa correta, a letra B de bola. Bacana? E a saideira da aula de hoje, durante uma festa de confraternização, Bartolomeu escuta Fred, o dono da residência. Cara, eu já fiz uma questão igualzinha dessa, hein? Eu já fiz uma questão esses dias aí com os alunos. Eu dei uma aula aqui tá no meu YouTube, uma aula de furto, primeira parte do furto, tá liberado para você assistir, tá lá no meu YouTube. E eu fiz uma questão igualzinha essa daqui, olha só. Por isso que é importante você fazer questão, né? Senão não adianta. Vem a questão assim, então durante a festa de confraternização, Bartolomeu escuta Fred, o dono da residência, comentar que havia perdido um valioso cordão de ouro. Bacana, beleza. No meio da festa, ao se abaixar para amarrar o sapato, Bartolomeu nota que o cordão que Fred disse ter perdido estava abaixo do sofá. Aí, Érica, a nossa aluna aí, tá falando. Aí, a Dinara também, nossa aluna, tá confirmando as palavrinhas que eu tô dizendo aqui, tá? Então, isso que é a prática, né? Se você tivesse nessa prova, você teria acertado, meninas. Olha só, né? No meio da festa, ele encontrou embaixo do sofá a coisa e o pega para si e sem ser notado. Gente, preste bem atenção. Tem quatro situações em que você tem que ficar atento, tá? Toda vez que a questão tratar disso, que o cara esqueceu dentro ali do cômodo, na área de segurança dele, esqueceu ali dentro, esqueceu, certeza, é crime de furto, tá? Como aconteceu? O cara esqueceu, não perdeu, vamos dizer que ele esqueceu. Ele achou ali, o sujeito foi lá e guardou no bolso. Aí perdeu, digamos assim, mas ele achou ali na série de segurança do cara. Nesse caso, o direito penal fala que é uma coisa esquecida. E nesse caso, é crime. É óbvio, gente, pensa comigo, porra. Não precisa nem saber de direito penal. Você tá numa festa, você achou o negócio, caiu lá no chão, o cara perdeu, você vai lá e pega pra você, é crime, porra. Bacana? Ah, professor, tem um crime de apropriação de coisa achada. Você tá certo. Existe mesmo. Crime de apropriação de coisa achada. Aquela regra. Como que é? Quem perdeu é relaxado, né? Quem perdeu é relaxado, né? Achado não é roubado. Quem perdeu é relaxado. Não tem isso que a gente falava quando era criança? Achado não é roubado. Quem perdeu é relaxado. Você tem que falar assim. Se seu filho cantar essa música, fala assim. Achado não é roubado. Quem perdeu é ladrão. Olha, quem achou é ladrão. Essa conversa é para criminoso. Achado não é roubado. É roubado sim, é apropriado. Tá? Se você achou uma carteira e ela tá identificada, tá na carteira lá. Cara, esses dias, né? Vou te contar rapidinho. Eu perdi minha carteira de motorista. Perdi minha carteira. Perdi minha carteira. 15 míseros reais ali dentro, mas tava a habilitação e a Unimed, né? Cartão, né? Porque foi um custo para chegar. Eu pensei, cara, essa habilitação para tirar de novo. Minha esposa eu não sei o que é pior, né? Perder a carteira ou ouvir as chamadas da esposa, né? Que é uma hora. Toda hora que ela lembra, e aí? Esqueceu, será que sua carteira tá ali? Toda hora que ela lembra disso, mas tudo bem. Então, aí uma senhora achou, cara, colocaram a minha foto
naquele Perdidos Cuiabá, no Facebook, e aí um aluno me viu lá, me chamou pelo Messenger, me chamou aqui e falou, professor, achei a minha carteira. E os 15 reais estavam lá, quem perdeu é ladrão. Quem pegou é ladrão, né? Eu falei errado, quem perdeu é ladrão. Quem pegou é ladrão. Eu sou ótimo fazer musiquinha, né? Bacana? Então, o Lara tá zoando comigo. Então, nesse caso, então, nesse caso, né, ela achou a minha carteira, ela, identificável, achou a minha carteira. Se ela ficasse, é claro, tem pessoas honestas, e tava até os 15 reais estavam lá. Se ela ficasse ali, só elogio a esposa pra mim, né? Se ela ficasse com a carteira, essa senhora, não passasse 15 dias, e ela não entregasse, ou entregasse para a pessoa devida, ou então restituir ao dono legítimo, ou ao possuidor, ou entregar à autoridade competente, dentro de 15 dias, se passasse 15 dias, ela cometia o crime de apropriação de coisa achada, tá? É crime de apropriação de coisa achada, bacana? É isso o tema? Isso. É apropriação de coisa achada. É um crime de apropriação de coisa achada. É um crime de apropriação indébita, mas de coisa achada. Bacana? Rapidinho. Tem 3 termos latinos que você não pode errar, tá? Que não é crime de furto, tá? Coisa sem dono. Res nullius, tá? Res nullius. Coisa sem dono, né? Não possui nenhum dono. Coisa abandonada. Res derelicta. Derelicta, viu? Res derelicta. Ela é coisa abandonada. Tinha um dono, mas foi abandonada. Res derelicta. Um sofá que você encontrou na frente de sua casa. Res derelicta. E res desperdicta. Cuidado para não trocar. Já vi prova sacana, colocou o termo latino. Res derelicta é coisa abandonada. Res desperdicta é coisa perdida. Essas 3 situações, essas 2 primeiras, res nullius e res derelicta, não é furto, ok? Res desperdicta, que é coisa perdida e alguém encontrou e não devolveu no prazo de 15 dias, pode ser crime de apropriação de coisa achada. Agora, coisa perdida e a pessoa apossou disso, eu tenho o crime de furto. Bacana? Nessa questão 75 da Prova Civil do Rio Grande do Norte, letra A de amor, crime de furto. Beleza? E a saideira, questão 76, perguntou assim: Jonas, agente policial de determinado estado, e seu primo, Hélio, desempregado. Pronto, ele te trouxe um servidor público e te trouxe alguém que não é servidor público. Bacana? Desempregados subtraíram da delegacia na qual o primeiro exercia suas funções computadores que haviam sido substituídos por equipamentos novos e que se encontravam guardados, tendo a dupla se aproveitado das facilidades decorrentes do cargo exercido por Jonas. Essa é a sacada. Ao tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial deverá reconhecer que Jonas praticou, veja, enquadramento. Ele pede para você enquadramento do crime. Olha lá. Letra A, crime de peculato, devendo Hélio responder pelo mesmo delito. Letra C, crime de furto qualificado e assim como Hélio. Letra C, crime de peculato. Já vou parar, olha só. Presta atenção. Toda vez que você tiver uma questão, vou traduzir para você, vou mastigar. Toda vez, presta atenção, Wellington, presta atenção. Bruno, presta atenção. Quem mais está aqui? Silvana, presta atenção. Carlos, Eduardo, presta atenção. Lara, presta atenção. Lara fica rindo de mim. Tiago, Helder, presta atenção. Windsor, presta atenção. Edjanara, presta atenção. Moreira, presta atenção. Olha só. Toda vez que você viu na prova que um servidor público, ele aproveita da sua função, ele não é o guardião do bem. Nem vou olhar o 312, tá? Que é o parágrafo primeiro. Ele não é o guardião do bem. Ok? Ele não é o guardião do bem. Mas ele aproveita da situação para cometer um crime e levar um bem público. Nesse caso, é peculato furto. Anota. Peculato furto. Bacana? Peculato furto. Ele tem que aproveitar. Opa! Tudo bem? Segurança. Sou eu, policial civil fulano de tal. Estou entrando para poder... Esqueci minha carteira. Ele entra dentro da delegacia e aproveita disso e pega algum bem, um celular novo que está na corporação lá e coloca dentro da mochila. Ele comete o crime de peculato furto. Bacana? Vou continuar com esse sujeito ainda. Agora presta atenção. Imaginamos que ele pula o muro da delegacia, arromba a porta da delegacia e pega o bem sem que o vigia preste atenção e pula de volta. Qual o crime que esse servidor público comete? Furto. Crime comum. Crime comum. Crime comum.
Se ele pulou o muro, ele não usou da sua diplomacia, ele não usou da sua, digamos assim, todo o seu, digamos assim, do aparato do seu cargo para poder entrar. Ele não aproveitou da sua condição de funcionário público para poder cometer o crime. Então, nesse caso, esse sujeito, esse policial civil, por exemplo, assim, cometeria o crime de furto. Bacana? Outra situação, ainda com o policial, ainda não trouxe o Hélio, não vou falar do Hélio ainda. Estou falando só do policial. Se o policial dá a louca nele, ele põe a pistola na cabeça do servidor e fala, deixa eu entrar. E ele entra, pega o notebook da repartição, coloca na mochila e sai. Qual crime ele comete? Roubo. Roubo. Bacana? Não existe crimes contra a administração pública, não existe crimes contra a administração pública com violência ou grave ameaça à pessoa. Anota isso daí. Bacana? Beleza? Então o Jonas, nós já enquadramos o Jonas. E o amiguinho dele? E o primo dele? Gente, como a elementar do crime de peculato é ser funcionário público, essa elementar, ela comunica a terceiros. Isso está lá no artigo 30. Artigo 30 do Código Penal. É como se fosse a mulher que logo após o parto mata o seu próprio filho, influenciada pelo estado puerperal. É o crime de infanticídio. Para cometer esse crime, ela tem que ser mãe. Elementar o crime ser mãe. Bacana? Por isso, com força do artigo 30, é possível que um homem cometa o infanticídio. Se ele cometeu o crime junto com a mãe, porque é uma elementar e transmite àquele particular. Agora ficou fácil, professor. Por isso que o primo Hélio também responde pelo peculato, furto. Porque ele cometeu o crime junto com o seu primo, que é servidor público. E essa condição de servidor público transmite para o seu primo desempregado. E o primo também responde pelo crime de furto. Digo a você, para o Hélio é pior, tá? Porque a pena é mais alta. Saideira. Se caso o Hélio não soubesse que o primo dele fosse funcionário público, servidor público, aí teríamos uma cisão no concurso de crimes. Já adianto. Vou dar um passo a mais. Quando eu disse que os dois cometeram o mesmo crime, peculato, furto, eu tenho a regra no concurso de agentes, que é a teoria unitária ou monista. Ou seja, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ou seja, o pau que bate no Jonas, policial, bate no Hélio. Teoria monista, unitária. É a regra no direito brasileiro para concurso de agentes. Estou dando um passo a mais. Na questão. Pra gente lembrar concurso de agente. Mas se caso o Hélio, desempregado, não soubesse... Gente, anota isso. Depois você assiste essa aula com papel e caneta. Pelo amor de Deus. Hoje eu tô inspirado. Tá? Eu fiz milhões de questões à tarde aí. Tá saindo um monte de coisa boa. Anota aí. Se caso o Hélio não saiba que o Jonas... Se caso o Hélio não saiba que o Jonas é policial civil, há um rompimento na teoria do concurso de agentes. E aí vou aplicar a teoria pluralista. O Jonas comete o peculato e o Hélio cometeria o crime de furto. Mas isso se o Hélio não soubesse que o Jonas era funcionário público. Bacana? Beleza? Gente, resolvemos aí as 5 questões de penal da prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Bacana? Respondemos essa última semana. Essa semana nós vamos fazer várias lives, esse horário 7h30. Fique atento aí, de manhã cedo. Eu já coloco aí mais ou menos qual vai ser a nossa prospecção. Mas sempre essa semana, das 19h30 até uma hora de aula rapidinho, pra gente decorar. Deixa eu ver, responde por furto, caso desconhecia a condição de funcionário. Muito bem, Bruno matou ali. Salve Paulo Honorado, Denis. Beleza, galera? Aula rapidinha mesmo aí. Fica o recado, dia 6/9 começa
nossa mentoria exclusiva para as carreiras policiais, tá? É nessa pegada aqui, porrada na cara, tá? Porrada mesmo, e fora exercício, muito exercício. Deixa eu dar um salve a galera aí. Quem tá aqui? Tá aqui perguntou, fala sobre furto hediondo, bacana. Tá aqui, não é o momento da aula de hoje, tá? Outro dia eu vou falar a respeito, eu vou ter uma gravação do furto essa semana, fica atento, depois eu falo a respeito do furto com uso explosivo, tá? Que é a única hipótese de furto hediondo é o furto com explosivos, viu, Tarquínio? Bacana? Alteração no pacote anticrime. Mas eu não vou falar hoje, que hoje era só para resolver as questões, beleza? Tranquilo, fica pra próxima. Um abraço aí, galera. Helder, Luiz Barbosa, Bruno, abaixo, Dani Grandene, Wellington, quem mais que tá aí, gente? Um abraço, galera. Biacim, um abraço, Biacim. Fique com Deus aí, até a próxima. Vou salvar essa aula aqui, vai ficar no nossa timeline aí. Até a próxima. Todo dia aí, 7h30, dá uma olhadinha no nosso YouTube aqui no nosso Instagram, no YouTube, a gente vai estar gravando essas pérolas, esses pontos-chave para você estar aumentando aí sua percentual de acerto na prova da PJC que está chegando aí, da PM e da CFO que está chegando aí, e PM também. Um abraço, até mais, valeu, tchau, tchau, galera.